Número 15. O maior caldeirão cultural do mundo. Quando a maioria das pessoas pensa no Cazaquistão, imagina paisagens intermináveis de estepe, horizontes futuristas como Astana, ou a beleza acidentada perto de Almaty. Mas uma das verdades mais chocantes e fascinantes sobre o Cazaquistão é esta: pode ser um dos maiores caldeirões culturais da Terra. O Cazaquistão abriga mais de 130 diferentes grupos étnicos. Sim, mais de 130 nacionalidades vivendo juntas em um país que se estende pela Ásia Central como um oceano de terra. Os cazaques formam a maioria, mas você também encontrará grandes comunidades de russos, uzbeques, ucranianos, uigures, tártaros, alemães, coreanos e muitos outros. Caminhe por um mercado local e você ouvirá vários idiomas em um único minuto: cazaque, russo, uzbeque, às vezes até coreano ou alemão. Mas como isso aconteceu? A resposta está profundamente na história, especialmente durante a era soviética. Sob Joseph Stalin, grupos étnicos inteiros foram deportados à força de diferentes partes da União Soviética e realocados para o Cazaquistão. Coreanos do Extremo Oriente, alemães da região do Volga, chechenos e ingushes do Cáucaso. Eles foram enviados para cá em grande número, muitas vezes sob condições severas. O que começou como tragédia lentamente se transformou em algo único. Ao longo das décadas, essas comunidades construíram casas, negócios, escolas e locais de culto. Preservaram seus idiomas e tradições enquanto se adaptavam à cultura cazaque. Hoje, seus descendentes estão plenamente entrelaçados no tecido social da nação. A religião no Cazaquistão é igualmente diversa. A maioria dos cazaques étnicos pratica o Islã, principalmente o Islã sunita, enquanto muitos russos étnicos seguem o cristianismo ortodoxo oriental. Em cidades como Almaty, você pode ver uma mesquita e uma igreja ortodoxa a apenas algumas ruas de distância. A tensão religiosa é relativamente baixa em comparação com muitas partes do mundo. O Cazaquistão promove oficialmente a harmonia interreligiosa e organiza eventos internacionais de diálogo religioso. Essa diversidade não é apenas visível, é institucionalizada. O Cazaquistão até possui um órgão especial chamado Assembleia do Povo do Cazaquistão, criado para representar os interesses de todos os grupos étnicos e manter a unidade nacional. É um experimento político raro destinado a equilibrar identidade multicultural com coesão nacional. A comida conta a história ainda melhor. Pratos tradicionais cazaques como becharmak, carne cozida servida sobre folhas de massa, compartilham espaço à mesa com borscht russo, saladas coreanas de cenoura, plov uzbek e salsichas alemãs. Em um único jantar, você pode provar sabores de metade da Eurásia. Na vida cotidiana, muitos cidadãos são bilíngues. O russo permanece amplamente falado em todo o país, enquanto o cazaque é o idioma oficial. As gerações mais jovens frequentemente falam inglês também, especialmente nos centros urbanos. Essa flexibilidade linguística reflete a identidade em camadas do país: asiático na geografia, túrquico na herança, soviético na história e cada vez mais global na perspectiva. Então, por que algumas pessoas chamam o Cazaquistão de o país mais pecaminoso da Ásia? Frequentemente, esse rótulo vem de estrangeiros que interpretam mal seu estilo de vida urbano moderno. Cidades como Astana exibem arquitetura ousada, shoppings de luxo, vida noturna e entretenimento no estilo ocidental. Comparado a países vizinhos mais conservadores, o Cazaquistão pode parecer socialmente liberal, especialmente nas grandes cidades. Mas sob a superfície, fortes valores familiares e costumes tradicionais ainda moldam a vida diária, particularmente nas regiões rurais. A verdade é muito mais complexa do que estereótipos. O Cazaquistão não é definido por pecado, é definido por sobrevivência, adaptação e coexistência. De comunidades deportadas à juventude cosmopolita moderna, de tradições islâmicas a catedrais ortodoxas, de nômades da estepe a arranha-céus impulsionados pelo petróleo, o Cazaquistão se ergue como um mosaico vivo. Em um mundo onde divisões étnicas e religiosas frequentemente provocam conflito, o Cazaquistão oferece um exemplo raro de diversidade em grande escala funcionando dentro de uma única identidade nacional. E esse pode ser o fato mais chocante de todos.
Número 10. Cazaquistão, um guia. Estendendo-se pelo coração da Ásia Central, o Cazaquistão é o nono maior país da Terra, maior que toda a Europa Ocidental combinada. Ainda assim, apesar de seu tamanho imenso, permanece um dos destinos mais misteriosos e incompreendidos do mundo. Fazendo fronteira com a Rússia ao norte, a China a leste e vários vizinhos da Ásia Central, o Cazaquistão é onde Europa e Ásia colidem. Suas paisagens são incrivelmente diversas. Estepes douradas intermináveis, montanhas cobertas de neve, cidades futuristas, vastos desertos e até cânions de outro mundo. A capital, Astana, parece pertencer a um filme de ficção científica. Erguendo-se da estepe plana, está repleta de arquitetura ultramoderna, arranha-céus brilhantes e monumentos futuristas ousados. Em contraste, Almaty, a antiga capital, é vibrante e europeia, cercada pelos picos dramáticos das montanhas Tian Shan. Aqui, cafés modernos, avenidas arborizadas e estações de esqui coexistem com uma profunda história soviética. Para viajantes, o Cazaquistão oferece uma experiência surpreendentemente tranquila. Cidadãos de muitos países podem entrar sem visto, e as principais cidades são conectadas por aeroportos modernos e redes ferroviárias em expansão. Embora o inglês não seja amplamente falado nas áreas rurais, as gerações mais jovens nas cidades são cada vez mais fluentes. O russo é comumente usado ao lado do cazaque, refletindo a identidade cultural em camadas do país. Agora, sobre o rótulo pecaminoso. O Cazaquistão é, na verdade, um país predominantemente muçulmano, mas sua sociedade é notavelmente moderada e secular. O álcool é amplamente disponível. A vida noturna próspera nas grandes cidades. A moda é moderna. Ainda assim, valores tradicionais permanecem fortes, especialmente nas comunidades rurais. É esse contraste, entre herança conservadora e liberdade urbana contemporânea, que alimenta o fascínio. A cultura cazaque está profundamente enraizada em tradições nômades. Durante séculos, as pessoas viveram em iurtas portáteis, movendo-se pela estepe com seu gado. Mesmo hoje, você pode vivenciar a vida nômade autêntica em regiões rurais, dormindo em tendas tradicionais de feltro e provando pratos nacionais como becharmak, carne cozida servida sobre folhas de massa, e kumis, leite de égua fermentado. Os amantes da natureza terão uma surpresa. Logo fora de Almaty está o Canyon Sharin, frequentemente comparado ao Grand Canyon, com suas dramáticas formações rochosas vermelhas. As águas turquesa do lago Cainde são famosas pelos troncos de árvores submersos que se erguem de forma misteriosa da superfície. E no oeste, a costa do Mar Cáspio oferece paisagens onde deserto encontra o mar como em nenhum outro lugar. O Cazaquistão também carrega um legado soviético complexo. Já foi um importante local de testes de armas nucleares durante a era soviética, e as cicatrizes dessa história permanecem parte da narrativa nacional. Ao mesmo tempo, o país está se modernizando rapidamente, investindo pesadamente em infraestrutura, desenvolvimento digital e parcerias globais. Para os buscadores de aventura, as oportunidades são infinitas. Caminhadas em vales alpinos, esqui em resorts de inverno, passeios a cavalo por planícies abertas e exploração de estruturas abandonadas da era soviética que parecem congeladas no tempo. Em termos de segurança, o Cazaquistão é geralmente considerado estável para viajantes, especialmente nas grandes cidades. As taxas de crimes violentos são relativamente baixas, embora, como em qualquer lugar, a cautela seja recomendada. As maiores surpresas para visitantes costumam ser a hospitalidade e o calor das pessoas locais. Os hóspedes são tratados com imenso respeito, frequentemente convidados para chá, conversa e refeições generosas. O Cazaquistão não é pecaminoso da maneira que manchetes sensacionalistas sugerem. Em vez disso, é um país de contrastes, antigo e moderno, conservador e ousado, tranquilo e em rápida transformação. Um lugar onde arranha-céus de vidro se erguem da estepe infinita, onde a herança nômade encontra a ambição do século XXI. Para viajantes que buscam algo autêntico, inesperado e longe das trilhas turísticas típicas, o Cazaquistão não é apenas um destino, é uma experiência que desafia suposições e recompensa a curiosidade. Número 5. Mulheres da estepe.
Quando as pessoas pensam no Cazaquistão, frequentemente imaginam campos intermináveis, guerreiros nômades e cidades futuristas surgindo do deserto. Mas um dos aspectos mais fascinantes e incompreendidos desta vasta nação da Ásia Central são suas mulheres. Fortes, resilientes, modernas e profundamente enraizadas na tradição. Estendendo-se pelas imensas estepes do Cazaquistão, o papel das mulheres evoluiu dramaticamente ao longo dos séculos. Historicamente, as mulheres cazaques nunca estiveram confinadas às sombras. Na cultura nômade, a sobrevivência exigia parceria. Enquanto os homens cavalgavam pelas planícies com o gado, as mulheres administravam a yurta, criavam os filhos, confeccionavam roupas de lã e feltro e até defendiam os acampamentos quando necessário. A vida na estepe era dura, e a força não era opcional. Na sociedade tradicional cazaque, as mulheres eram respeitadas como a espinha dorsal espiritual e cultural da família. Preservavam a história oral, transmitiam canções, poesia e contos épicos. Ainda hoje, elementos desse orgulho nômade permanecem profundamente entrelaçados na identidade moderna. Mas o Cazaquistão de hoje não é apenas sobre tradição, é também sobre transformação. Caminhe pelas ruas de Astana, recentemente renomeada várias vezes, mas ainda simbolizando as ambições futuristas do país, e você verá uma imagem muito diferente do estereótipo. Mulheres cazaques modernas são empreendedoras, advogadas, engenheiras, influenciadoras, políticas e estudantes universitárias moldando o futuro da maior economia da Ásia Central. Em Almaty, a capital cultural situada sob as montanhas Tian Shan, jovens mulheres lideram startups de moda, negócios de tecnologia e indústrias criativas. Cafés estão cheios de estudantes ambiciosas discutindo carreiras internacionais. O Cazaquistão tem uma das maiores taxas de alfabetização feminina da região, e as mulheres participam ativamente do ensino superior e dos setores profissionais. No entanto, a realidade é em camadas. O Cazaquistão herdou partes de sua estrutura de igualdade de gênero da era soviética, quando as mulheres foram fortemente integradas à força de trabalho sob as políticas da União Soviética. Educação e emprego foram normalizados para as mulheres décadas atrás. Mas após a independência, valores tradicionais se reafirmaram em algumas áreas rurais. Em vilarejos remotos, as expectativas ainda podem se inclinar para o casamento precoce e papéis familiares tradicionais. Enquanto mulheres urbanas podem buscar carreiras globais, mulheres rurais frequentemente equilibram aspirações modernas com normas culturais conservadoras. Esse contraste cria uma tensão fascinante entre progresso e preservação. E então há o estereótipo, o rumor online que rótula o Cazaquistão como o país mais pecaminoso da Ásia. Na realidade, esse rótulo em grande parte decorre de mal-entendidos e exageros da internet. Sim, como muitas nações em rápido desenvolvimento, o Cazaquistão tem distritos de vida noturna nas grandes cidades. Clubes, bares e locais modernos de entretenimento existem, especialmente em Almaty e Astana. Mas essas cenas urbanas representam apenas uma fração da vida cotidiana. Fora das cidades, vasto silêncio domina a paisagem. A estepe se estende infinitamente sob céus abertos. A hospitalidade permanece sagrada. Os hóspedes são recebidos com chá, pão e becharmak, o prato nacional. Honra familiar, respeito aos mais velhos e laços comunitários continuam sendo forças sociais poderosas. As mulheres cazaques navegam por ambos os mundos, tradição e globalização. As redes sociais também mudaram percepções. Influenciadoras do Cazaquistão exibem moda, viagens e conteúdo de estilo de vida para audiências internacionais, reformulando como o mundo vê as mulheres da Ásia Central. Elas são multilingues, globalmente conectadas e digitalmente experientes, mas frequentemente orgulhosamente protetoras de sua identidade cultural. Também é importante reconhecer desafios. Violência doméstica e desigualdade de gênero continuam sendo questões que ativistas seguem enfrentando. Grupos da sociedade civil dentro do Cazaquistão defendem proteções legais mais fortes e maior conscientização. A mudança está em andamento, e debates públicos sobre os direitos das mulheres tornaram-se mais visíveis nos últimos anos. Historicamente,
Até papéis de liderança não eram totalmente estranhos às mulheres na cultura da estepe. Alguns clãs nômades permitiam que mulheres detivessem autoridade na ausência dos homens. O folclore fala de mulheres guerreiras que cavalgavam ao lado dos homens, não como mitos, mas como reflexos de uma sociedade movida pela sobrevivência. Hoje, a imagem das mulheres da estepe não é unidimensional. É complexa. Ela pode ser uma graduada universitária em Astana trabalhando em finanças internacionais. Pode ser uma estilista em Almaty combinando bordado tradicional com estética moderna. Pode ser uma mãe em uma vila rural preservando costumes centenários. Ou pode ser uma ativista exigindo reforma e maior igualdade. O Cazaquistão não é puramente conservador nem totalmente liberal. É uma nação equilibrando sua herança nômade com a ambição do século XXI. E suas mulheres, moldadas pelo vento, pela história, pela resiliência e pela rápida mudança, permanecem um dos reflexos mais poderosos dessa transformação. A verdadeira história das mulheres do Cazaquistão não é sobre rótulos sensacionalistas ou mitos virais. É sobre força na estepe, adaptação na cidade e identidade em um país que continua a se redefinir entre Europa e Ásia. Número 1. A realidade da poligamia. Quando as pessoas ouvem rumores chamando o Cazaquistão de o país mais pecaminoso da Ásia, um tema que frequentemente desperta curiosidade é a poligamia. Mas qual é a situação real no terreno no Cazaquistão? Oficialmente, a poligamia é ilegal sob a lei cazaque. O sistema jurídico do país reconhece apenas casamentos civis monogâmicos. Se um homem já está legalmente casado, ele não pode registrar outro casamento oficial. Portanto, do ponto de vista legal, a poligamia não existe no Cazaquistão. No entanto, a realidade no terreno é mais complexa. O Cazaquistão é um país predominantemente muçulmano, e o Islã desempenha um papel cultural importante em muitas famílias. Embora o Estado permaneça secular, tradições religiosas ainda influenciam partes da sociedade, especialmente em áreas rurais e comunidades conservadoras. No Islã, um homem tem permissão para ter até 4 esposas sob condições rigorosas, incluindo tratamento igual e apoio financeiro. Por causa disso, alguns homens entram em casamentos religiosos não oficiais conhecidos localmente como cerimônias de nikah. Esses casamentos são conduzidos por um imã, mas não são registrados pelo governo. Legalmente, o Estado reconhece apenas o primeiro casamento civil, mas socialmente, uniões religiosas adicionais ainda podem existir. É importante entender que essa prática não é generalizada em todo o país. Em grandes cidades como Almaty e Astana, estilos de vida modernos predominam. Jovens estão cada vez mais focados na carreira, urbanos e influenciados pela cultura global. Nessas áreas, a poligamia é rara e frequentemente criticada. As raízes da poligamia na história cazaque remontam a séculos. Entre tribos nômades da Grande Estepe, múltiplas esposas às vezes eram símbolo de riqueza e status. Propriedade de gado, terra e famílias numerosas eram sinais de prosperidade. Mas o Cazaquistão moderno está muito distante de seu passado nômade. Hoje, debates sobre poligamia ocasionalmente surgem no Parlamento Nacional. Houve discussões sobre legalizá-la, especialmente após crises econômicas, quando alguns argumentaram que poderia apoiar mães solteiras. No entanto, essas propostas consistentemente enfrentaram forte oposição, particularmente de ativistas pelos direitos das mulheres que argumentam que a legalização prejudicaria a igualdade de gênero. As mulheres no Cazaquistão são altamente educadas e ativas nos negócios, na política e na mídia. O país fez avanços significativos na educação feminina e na participação no mercado de trabalho desde que conquistou independência após o colapso da União Soviética em 1991. Para muitas mulheres cazaques, a poligamia representa um passo para trás em vez de um avanço. Ao mesmo tempo, algumas mulheres voluntariamente entram em segundos casamentos religiosos por segurança financeira ou razões sociais. Apoiadores argumentam que isso oferece estabilidade. Críticos argumentam que cria vulnerabilidade legal, já que segundas esposas não têm proteção oficial sob a lei civil. Então o Cazaquistão é realmente o país mais pecaminoso da Ásia.
A realidade é muito mais nuanceada. O Cazaquistão é uma nação moderna em rápido desenvolvimento, equilibrando tradição e globalização. A poligamia existe em formas limitadas e não oficiais, mas não é predominante nem legalmente aceita. Como muitas sociedades, o Cazaquistão está navegando a tensão entre herança cultural e valores contemporâneos. A verdade sobre a poligamia aqui não é escândalo, é complexidade. Então, depois de tudo que você acabou de ver, o caldeirão cultural, as cidades futuristas, as poderosas mulheres da estepe, a verdade sobre a poligamia, deixe-me perguntar algo. O Cazaquistão é realmente o país mais pecaminoso da Ásia, ou é uma das nações mais incompreendidas da Terra? Do horizonte de Astana às sombras das montanhas de Almaty, de iurtas nômades à vida noturna iluminada por neon, de tradições antigas da estepe à ambição global, o Cazaquistão não cabe em uma única manchete. Ele desafia estereótipos. Ele quebra suposições. E é exatamente isso que o torna fascinante. Agora eu quero ouvir você. Algo neste vídeo te surpreendeu? Você viajaria para o Cazaquistão? Você acha que o rótulo pecaminoso é justo ou completamente exagerado? Deixe seus pensamentos nos comentários abaixo, eu leio todos eles. E se você gosta de descobrir as histórias reais por trás de países que o mundo interpreta mal, certifique-se de se inscrever agora mesmo. Porque o próximo destino pode te chocar ainda mais. Curta este vídeo se você aprendeu algo novo. Compartilhe com alguém que ainda acredita nos estereótipos. E ative as notificações para nunca perder a próxima análise profunda das nações mais misteriosas do mundo. Isso não foi apenas sobre o Cazaquistão. Foi sobre olhar além das manchetes e ver a verdade por si mesmo. Eu te vejo na próxima jornada.